Olá, o Vida Vivida de hoje recebe o ex-árbitro de futebol brasileiro com o maior número de atuações em Copas do Mundo. Ele é dono de um dos bordões mais famosos do meio esportivo, a regra é clara. Aqui conosco, Arnaldo César Coelho. E aí, Arnaldo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? A regra é clara, eu estou aqui à tua disposição. Juiz ou árbitro primeiro, Arnaldo? Árbitro, juiz é de direito. O juiz, ele leva o processo para casa. O árbitro de futebol tem que jogar em segundos. Tá certo. Então, antes da gente conversar, a gente vai saber um pouco mais sobre a sua trajetória profissional. Arnaldo César Coelho iniciou sua carreira como árbitro de futebol profissional em 1964. Com 2 Olimpíadas e 5 Mundiais, ele foi o árbitro da final da Copa do Mundo de 1982 entre Itália e Alemanha. Arnaldo César Coelho é o brasileiro com maior número de atuações em Copas do Mundo. Entre os mundiais de 78 na Argentina e 82 na Espanha, atuou 7 vezes, sendo 4 como árbitro principal. Então, Arnaldo, na minha opinião, o futebol tem 2 posições para mim que são das mais ingratas, a de goleiro e a de árbitro. Eu queria saber por que você escolheu ser árbitro de futebol. Eu era garoto, jogava futebol de praia, não era um jogador brilhante, mas era um jogador esforçado, porque eu lavava as camisas depois do jogo, eu colocava a rede. E eu sempre tinha vaga no time de aspirante, que fazia preliminar. E no jogo de cima, de praia, nunca o juiz aparecia, porque o juiz do futebol de praia acabava o jogo e em quase todos os jogos ele apanhava. Mas chegou a pensar em ser jogador? Mas eu jogava mal. Era o dono da bola? Dono da bola, era esforçado, corria bastante, tinha bom preparo físico. E no jogo de cima faltava o árbitro. E aí um dia me perguntaram se eu queria apitar o jogo de cima e eu apitei. Por quê? Porque na aula de educação física, os meus 2 professores faziam com que eu apitasse algumas atividades físicas no colégio. E aquilo ali me ajudou no futebol de praia. Mas você é formado em educação física? Aí depois disso eu tentei fazer vestibular para economia, mas fui aconselhado pelos próprios professores para procurar educação física, porque eles viam em mim uma pessoa voltada para o esporte. Aí eu estudei educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 69, fiz curso de técnico de futebol e fui professor de educação física por muitos anos no Colégio Pedro II. Mas e para entrar na arbitragem, como é que foi esse seu ingresso na arbitragem? Quero ser árbitro, se eu quiser ser árbitro, eu tenho que fazer o quê? Fazer um curso. No meu caso, e é um caso muito parecido hoje em dia, você faz você apita como apitava futebol de praia e um dia a federação abriu um curso. Por coincidência, esse curso hoje é feito pela universidade. No meu tempo, não. Era feito pela própria federação e alugava uma sala. Aí eu fiz um curso para a federação e passei. Esse curso foi durante o ano de 1964, há muitos anos atrás. E estreiei logo depois do curso e aí comecei a ser bandeirinha e árbitro. E qual foi o primeiro jogo importante? Eu tive muita sorte, porque eu entrei numa época de renovação e tinha uma categoria de juvenil, depois tinha aspirante, tinha profissional. E eu no mesmo ano, em 65, optei juvenil, aspirante e profissional. E em 66 eu já estava no quadro da CBD, que hoje é a CBF, e me colocaram para apitar um Fla-Flu, que foi o meu batismo de ouro do Maracanã. Para que você tenha ideia, tanto tempo faz isso que naquela época a bola não era branca como hoje em dia, era bola laranja. E só tinha uma bola. Só uma bola, e que era muito bom, porque quando a bola caía no fosso ou caía na geral, demorava muito a voltar, e com isso você podia respirar, o locutor podia chamar os comerciais. Hoje em dia não, são várias bolas, o futebol ficou mais dinâmico. Mais dinâmico. Queria saber se você se inspirou em algum árbitro para apitar, assim, quem foi referência para você? Eu me inspirei e todos os profissionais, em qualquer atividade, se inspiram em alguém. O cantor imita um outro cantor, o narrador imita outro narrador. Eu imitava descaradamente o Armando Marques, que na minha época era o juiz melhor do Brasil, era o juiz que tinha uma característica que me agradava, porque corria em cima, era enérgico, e eu via nele o meu ídolo e procurei imitá-lo. E você ficava nervoso antes de apitar? Ficava ansioso. Ansioso. É normal. Até depois de experiente. Claro, você fica sempre muito ansioso para querer começar. Depois que o jogo começa e você começa a transpirar, aquilo ali começa a relaxar e aí você toma pé da situação. Isso em qualquer atividade. Quem disser que não fica ansioso, quem disser que não fica nervoso, está mentindo. Arnaldo, tem gente na rua querendo falar com você, o povo fala. Na telinha ali, ó. Arnaldo, o que você acha da arbitragem de mulheres num jogo tão masculino como o futebol? Eu sou um dos responsáveis pelas mulheres estar apitando futebol. Eu fui presidente de um sindicato de árbitros do Rio de Janeiro, primeiro presidente, e na época eu organizei um curso de árbitro de futebol.
só para mulheres. Porque tinham algumas moças que conseguiam fazer o curso junto com os rapazes, mas eu queria fazer um curso só para mulheres. Foram 40 árbitras que se formaram e elas começaram a apitar, e ali começou a surgir, e dessas mulheres, muitas se tornaram árbitras profissionais e árbitras da FIFA. E eu acho que, espelhado nesse sucesso do futebol brasileiro, hoje tem árbitras mulheres em todos os lugares do mundo. Hoje tem um quadro feminino de árbitros da FIFA. E as mulheres são muito melhores assistentes do que os homens. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que, assim, às vezes a mulher ou nunca jogou futebol, ou pelo menos nunca jogou com homens. Então talvez ela não saiba, assim, a força do impacto de uma dividida e tal. E ela acaba errando em alguns lances. Você não acha que isso pode acontecer? Assim, João, alguns erros de interpretação? João, vou brigar com você e você está contra as garotas. Você sabia que a mulher ela tem uma visão periférica melhor do que o homem? Você sabia que a mulher ela tem mais zelo pelo que está fazendo que o homem? Quando eu digo visão periférica, é porque a mulher, o bandeirinho, o assistente, ele tem que prestar atenção na linha de impedimento e no momento do passe. Como a visão periférica da mulher é melhor, ela é melhor assistente que o homem. Então tem mulheres que têm sensibilidade. Se você disser que ela não tem um preparo físico suficientemente bom para acompanhar um jogo de homem, eu concordo. Mas isso ela pode adquirir. Mas é difícil, porque você vê pelo atletismo. Poucas mulheres fazem melhores tempos no atletismo que os homens. A não ser um homem mal preparado, claro. Se uma mulher daquela que está Mas no caso do futebol você precisa de resistência. Mas precisa também de força. E essa resistência ajuda a interpretação. Mas a força é por causa do pique, é porque o contra-ataque, e às vezes a mulher fica um pouco longe da jogada, isso pode prejudicar. Tá certo, Arnaldo. A gente vai para um rápido intervalo. Vida Vivida volta já, não saia daí. Vida Vivida de volta, conversando com Arnaldo César Coelho. Arnaldo, mais um povo fala ali na telinha. Arnaldo, o que você acha da tecnologia dentro do campo de futebol? Você acha que é interessante que o juiz tenha esse contato com os auxiliares e a tecnologia, ela pode influenciar nas decisões dentro do campo? Existem já dois tipos de tecnologia aplicada à arbitragem. A primeira é daquela bandeirinha que você aperta um botãozinho e dá um vibrador no braço. Tem um vibrador no braço do árbitro, treme para chamar atenção caso o árbitro não veja a sinalização. Isso eu acho legal quando bem aplicado. Outro dia teve um assistente que a bola entrou e ele não acusou e nem apertou. Mas os árbitros já utilizam essa tecnologia? Quase todos estão usando. É porque é um pouco caro esse equipamento, mas quase todos estão usando e nem todos os jogos do Brasil. Esse que é o problema. O futebol não é jogado só no Maracanã, no Morumbi, no Pacaembu, ele é jogado no Brasil todo e tem lugares que não tem nem dinheiro para bola. Imagina um juiz que tem que comprar uma bandeirinha que custa R$1.500, R$2.000. Não dá. O segundo, que está já funcionando no Brasil, é o spray. É aquele desodorantezinho branco que solta aquele talco, que o juiz conta a barreira de 9,15 m e marca com spray para que seja respeitada aquela distância de 9,15 m. Eu acho que isso é até legal, mas não vai ser aprovado pela FIFA, espero eu que não seja aprovado, porque aí tudo que é juiz vai ter que ter spray para contar a barreira. Em Arapiraca, existe já um árbitro que lançou um spray, João, um spray de pimenta. Toda vez que reclamar, ele pega e faz spray de pimenta na boca do jogador. Aí o jogador para de reclamar. Daqui a pouco o juiz vai dar cheio de spray. Mas o spray não é bom para regulamentar a distância certa da barreira? Quem tem que regulamentar é o árbitro, é a autoridade do árbitro. Porque o árbitro tem que contar no 9,15 m assim, é aqui a barreira. E se o jogador não cumprir, ele dá cartão amarelo. Se toda vez que você tiver que usar algum aparelhozinho para que o juiz ou o jogador seja disciplinado, vira bagunça. Então é o seguinte, tem que ter punição. Mas o spray é só no Brasil. Por enquanto é só no Brasil. Existe um movimento aí que querem botar no mundo todo, é um problema comercial que eu não vou me meter, mas que para mim não é legal. Eu acho que o árbitro é que tem que cumprir a regra. Quanto a 2 árbitros em campo? É ruim. Já imaginou se no programa aqui tivessem 2 diretores, cada um ia falar uma coisa. Tem que ter um árbitro só. Mas no caso de 2 árbitros é metade para cá, metade para lá. E se o de árbitro de lá for rigoroso demais e o daqui for um banana, o de lá marca pênalti toda hora e dá vermelho, o daqui não marca pênalti e não dá vermelho. É bagunça. Bota um juiz só. Duplicidade de comando gera confusão. Arnaldo, você foi o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo. Foi. Foi o primeiro sul-americano. Sul-americano. Porque a Copa do Mundo, sempre a FIFA foi dirigida pelos
por europeus, e a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, eles davam para árbitros europeus, porque assim eles tinham a tranquilidade, que não havia problema e tal, que era uma balela, porque tivemos problemas na Copa do Mundo de 66, tivemos problemas em outras Copas do Mundo e até em finais. Em 82, o Brasil não se classificou, o Brasil perdeu da Itália, o Brasil tinha uma seleção maravilhosa e foi desclassificada pela Itália. Era a minha segunda Copa do Mundo, eu tinha ido a primeira de 78 na Argentina, então tinha apitado um jogo só, que era Inglaterra e Alemanha. E era a bandeirinha assistente em outros jogos, porque lá naquela época você não só apitava como bandeirava. Mas tinha essa coisa do quadro FIFA, antigamente? Era, do quadro FIFA, sendo que antigamente eram só 7 árbitros brasileiros, agora são 10, que são muitos árbitros, mas também tem muito mais jogos. Aí o que aconteceu? Quando chegou na final, o doutor Avelange falou com o senhor Abílio de Almeida e eles foram me procurar e disseram, você vai apitar a final da Copa do Mundo. Você esperava? Não. Por que eu apitei? Primeiro porque eu tinha uma carreira, eu tinha meus méritos e apitei sem problemas o jogo Inglaterra-Alemanha. Segundo, porque o Brasil não tinha chegado à final, porque quando o Brasil chega à final, o brasileiro fica fora. E terceiro, porque a direção da FIFA era brasileira. O doutor Avelange, presidente da FIFA, que entrou em 74, ele deu muita força para os árbitros sul-americanos e os árbitros brasileiros. E era uma oportunidade de ele mostrar que o Brasil era um futebol melhor do mundo e que tinha bons árbitros. Então eu apitei a final de 82 como primeira vez um árbitro sul-americano, primeira vez um brasileiro. E em 86 o Romualdo Filho apitou também. E foi em 82 que você criou aquele gesto de pegar a bola e levantar para encerrar o jogo? Foi. Era uma forma de eu roubar a bola sem problema. Mas foi instintivo? Não, pelo seguinte, foi. Deixa eu explicar por quê. Porque nas outras Copas o árbitro ficava com a bola e depois a FIFA ia no vestiário e tomava a bola do árbitro. Em 78 na Argentina, eu fui árbitro reserva da final e o italiano Gonella apitou a final e eu peguei a bola, esvaziei, troquei a bola e a FIFA levou uma bola falsa. E ele ficou com a bola no final. Lá nesse jogo, eu fiquei imaginando o seguinte, se eu pego a bola, vai aparecer um massagista, vai aparecer alguém, vai me roubar a bola? Eu não vou deixar levar a bola. Então agarrei a bola com as duas mãos. Só que quando eu agarrei a bola com as duas mãos, eu me lembrei que eu tinha que terminar o jogo. Então o apito estava na boca e eu levantei a mão, os braços e fiquei com a bola. Ficou marcado. E a bola até hoje comigo lá em casa. Que beleza. É um troféu. Mais um povo fala lá, Arnaldo. Arnaldo, você se irrita quando o Galvão Bueno te interrompe? Nós somos amigos, antes de tudo. Somos profissionais. O que acontece é que o Galvão é um dos melhores narradores de futebol do Brasil, de esportes do Brasil, e às vezes narrando você não percebe determinadas coisas. E ele faz um julgamento sobre determinados lances que às vezes pode não ser o correto. E precipitadamente, ou então na ânsia de acertar, ele fala algumas coisas e eu, com mais calma, porque eu não estou narrando, eu estou analisando mais o jogo e a arbitragem, e eu, às vezes falo que ele não está certo, mas eu tenho que falar que ele não está certo de uma forma bem educada, mas às vezes a gente exagera um pouco, aí parece briga, mas não é briga, é uma forma assim veemente das suas convicções. E aquele jantar, você paga? Pago o jantar, já paguei vários jantares, o Galvão é que espalha que eu não pago, é porque eles me devem mais jantares que eu devo a eles, porque eu faço perguntas no Bem Amigos sobre regra de futebol, e eles erram muito mais do que acertam, portanto eles é que me devem jantar, eu liquido por diferença. Quer dizer, eu não pago enquanto eles não me pagarem. Tá certo. Arnaldo, no final do programa eu quero te fazer uma pergunta valendo o jantar também. Tá falado, tá fechado. Certo? Você paga jantar? Pago o jantar. Então eu vou pagar também. Vai ter que pagar também. E agora vamos para meu lado de comentarista da Rede Globo. Eu parei de apitar em 89, fui convidado pela Globo para ser um assessor técnico. Em menos de um mês consegui convencê-los que eu podia fazer uns comentários em um programa de forma didática e o meu objetivo era divulgar a regra de futebol. Não existia comentarista de arbitragem antes? Não. Existia na rádio um comentarista há muito tempo, antigo, Mário Viana, já falecido, e não tinha uma especialidade de comentarista de arbitragem. E por causa de um problema no jogo da eliminatória de 89, lá no Chile, entre Brasil e Chile, que o Tafarel fez uma defesa em 2 tempos e o Galvão e o Pelé estavam pela TV Globo, eles me perguntaram se eu podia ajudá-los a explicar o que aconteceu no jogo. Eu fui, expliquei, e aí fizeram um contrato. Aí eu parei de apitar, porque eticamente não ficava bem eu trabalhar na Globo e ser árbitro. Aí eu já tinha atingido tudo no futebol em termos de arbitragem, como árbitro, e aí parei de apitar e virei um comentarista da Rede Globo. O que aconteceu? Eu ia para campo e vou para campo desde aquela época para tentar explicar ao telespectador, de uma forma simples e objetiva, o que está acontecendo. Explicar a regra, mostrar que a regra é clara, que a regra bem aplicada é perfeita. Mostrar os fatos importantes e dirimir dúvidas. Graças a Deus deu certo.
Graças a Deus, hoje existe uma atividade de comentarista. Depois disso, a TV Globo contratou mais 2 comentaristas, que foram o Renato Marcília e o Zé Roberto Reis. A Sport TV contratou o Cláudio Cerdeira. As outras televisões contrataram outros colegas. Hoje tem comentaristas espalhados em todo o Brasil explicando a regra. Não é para dirimir dúvida se foi ou não foi pênalti, que é um fato interessante, mas é mais para explicar os problemas técnicos, ainda mais porque o futebol é um esporte que todo mundo joga e que pouca gente conhece a regra. Graças a Deus. Tem muitas interpretações. Né? É muito subjetiva. Graças a Deus agora, todo mundo sabe que impedimento é o momento do passe. Que caiu na área nem sempre é pênalti. Que a tiro de meta para a bola entrar em jogo tem que sair da grande área. E todo mundo sabe que agora saída do meio do campo vale gol direto. É por quê? Porque a regra é clara e eu faço questão de divulgar essa regra, porque quanto mais divulgar a regra, mais disciplina há, melhor para o nosso futebol. Arnaldo, a gente vai dar uma rápida parada, o Vida Vivida volta já, não saia daí. Vida Vivida de volta, conversando com Arnaldo César Coelho. Arnaldo, você lançou o livro A Regra é Clara. Foi há 2 anos atrás, 2002. E ele é sobre? Esse livro, A Regra é Clara, a primeira parte são histórias da minha carreira, contando toda a minha trajetória, desde o futebol de praia, quando eu apanhava, ou melhor, saía a nado para não apanhar, no futebol de Copacabana, Ipanema, depois passando pelos jogos, passando pelas finais de Copa do Mundo. A segunda parte são historinhas de outros árbitros. E a terceira parte é uma regra de futebol comentada, com alguns casos, com algumas perguntas, e foi lançado pela editora Globo e teve a sua edição esgotada. Nós não fizemos uma nova edição porque de ano para ano a regra muda, então tinha que fazer algumas alterações. É provável que para 2006 eu faça um novo livro e lance na Bienal do Livro agora em 2006. Então, Arnaldo, hoje em dia, fora comentarista de arbitragem, você tem feito o quê? Eu tenho muitas atividades. Sou empresário, eu trabalho no mercado financeiro já há muitos anos, 35 anos. Eu tenho uma corretora de BMF, que é Bolsa Mercadoria e Futuros. Sou superintendente e tenho uma afiliada da Globo que se chama TV Rio Sul em Resende, cobre 24 cidades do sul do estado, tem 150 funcionários, uma equipe de jornalistas brilhantes. E além dos comentários de futebol que eu faço. E aí me sobra pouco tempo para tratar da família. Mas uma vez, Arnaldo, eu te vi num show ali em Botafogo, no Ballroom. Fui num show de rock com uma molecada aí, eu vejo o Arnaldo ali, eu não entendi nada. Eu fui prestigiar o André, meu filho, que é baterista de uma banda de rock, Escancarados, e eu fui lá prestigiar, mas realmente é uma bagunça organizada. No Ballroom, que acabou, por sinal, foi um show do André lá, que eu fui prestigiar. E do restante dos filhos, você é pai coruja? Não, a Mariana está fazendo comunicação na universidade. E, enfim, e as 2 outras eu sou casado. Qual a idade dos seus filhos? Não, eu tenho filhas casadas, sou avô e tudo, e tenho a Mariana, que com 20 anos está na faculdade. Você é avô já? Já, mas sou um avô bem tratado. Avô coruja? Não, porque um mora em São Paulo, um neto, e outra mora no Rio. Quantos netos? 2 netos, um casal. Que beleza, hein? Arnaldo, qual o seu time de futebol? Eu tinha time quando era garoto. Eu não admito que ninguém dissesse, eu gosto de futebol que eu não tenha time. Mas como eu comecei a apitar muito cedo, eu esqueci também muito cedo do time que eu torcia. Mas você é carioca. Mas nem por isso eu podia gostar do time do Rio, podia gostar do time de São Paulo. Na época tinha o Santos de Pelé, tinha outros Palmeiras e Academia. Nem por isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que eticamente, eu nunca falei o time que torcia, para evitar algum tipo de comentário. Nem hoje, como comentarista, para evitar. Cada um diz uma coisa. Teve época que eu fui Fluminense, teve época que eu fui Flamengo, teve época que eu Botafogo. Era só o time ser campeão, dizendo que o juiz torce para aquele time. Mas você sabe de histórias de juízes que beneficiavam seus times de coração? Isso existe? Não existe, porque aí é má fé, é desonestidade. Eu acredito até que um árbitro, quando era rapaz, garoto que tinha um time, quando ele vai apitar jogo daquele time, ele, para mostrar que é sério e honesto, ele acaba prejudicando o time. O subconsciente faz ele prejudicar. E me diz uma coisa, você ainda apita pelada de amigos? Amigos que estão jogando futebol, Arnaldo, chega aí, apita aqui. Teve uma fase que eu estava apitando aniversário de filhos de amigo meu. O que é isso? O garoto está fazendo 7 anos, o sonho dele é ter uma peladinha com você apitando, eu ia lá, apitava, e aí arrumava um empate para ter decisão por pênalti, porque toda garotada bater pênalti. Mas você sabe qual era o grande problema? Não eram os garotos que estavam de 7 anos, 8 anos, eram os pais que ficavam fora, que achavam sempre acham que os filhos jogam muita bola. Agora, eu estou apitando de vez em quando nos jogos de alguns empresários que me pedem,
Porque eu tenho clientes no mercado Mas aí dá para financeiro. cobrar um cachê. Não, mas eu vou na amizade para fazer contato. Só que acaba tendo problema. Se você não quer ter problema, não apite futebol. Se você não quer ter problema, por quê? Porque o futebol tem contato físico e o voleibol não tem. Então vai apitar vôlei, porque futebol dá problema sempre. Sempre tem um que quando bota a camisa se acha craque e acha que sabe apitar e que quer tomar conta do juiz e aí cria um problema. Tem algum jogador mais chato que você já pegou em campo? Não, chato é o seguinte, festa para ser boa tem que ter um chato. Por quê? Porque o chato entra numa rodinha, a rodinha se mexe todinha, abre a roda. No futebol tem que ter um chato dentro de campo, é aquele cara que vai cobrar do juiz. Cabe ao juiz ignorar o chato. Arnaldo, o povo fala ali pra gente. Arnaldo, conta pra gente qual que foi o jogo mais complicado que você já apitou. Não foi um jogo mais complicado, foi um jogo assim de maior responsabilidade, foi uma final de Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo é o jogo mais importante da carreira de um árbitro. E a responsabilidade era muito grande. Claro que eu não sabia daquela responsabilidade antes de apitar o jogo, porque eu não estava ainda... a ficha não tinha caído que eu estava apitando na final de Copa do Mundo. Mas é um jogo complicado, porque se você errar e esse erro tiver em grande importância, você está perdido. A tua carreira toda você joga por água abaixo por causa de um erro numa final de Copa do Mundo. Portanto, o jogo mais difícil, mais assim, complicado, entre aspas, é uma final de Copa do Mundo que eu apitei. E hoje em dia você reconhece algum erro clássico seu que tenha... Vários. É outro negócio, você apita tantos jogos que você é passível de erros. Eu errei muito, toda vez que eu comento hoje em dia, quando eu vejo que o árbitro erra, a gente tem que ver se aquele erro faz parte do jogo. Da mesma forma que o atacante perde o gol. Você acha que um Robinho não perde um gol? Você acha que o Pelé nunca perdeu um gol? Você acha que um goleiro não toma um frango? O juiz erra também. Antes do desafio, pra gente encerrar, queria te perguntar qual é, pra você, o melhor trio de arbitragem da atualidade. Trio é difícil. Pode botar internacional também. Não, no momento o árbitro brasileiro que mais está se destacando é o gaúcho, o Simon, porque foi a última Copa do Mundo, provavelmente vai na próxima Copa do Mundo. Juiz é moda. Se a tua camisa está na moda, ela é mais legal. Se não estiver na moda, é igual ao juiz de futebol. Juiz está na moda, vai aquele juiz. E é isso, moda é isso. E aposta, o que você vai apostar comigo? Vou te fazer uma pergunta aqui, eu acho que você vai adivinhar, mas eu fiquei bolando e essa foi a que eu consegui. Adivinhar ou conhecimento? Não, adivinhar não, você vai saber. Eu fiquei aqui pensando, essa foi a melhor que eu consegui. Eu quero saber, quero que você me diga, são três em um. 3 em 1. Eu posso fazer também uma pergunta rapidinha para você depois? Pode fazer, vamos lá. Pode fazer, vamos lá. Quero saber qual foi o primeiro árbitro brasileiro a apitar a Copa do Mundo, quantos jogos ele apitou e o que aconteceu de marcante em um desses jogos. Parabéns, você ganhou um jantar porque eu não sei a resposta. Agora me responde. Cobrança de um pênalti, o Romário vai bater um pênalti, escorrega, a bola corre um pouquinho, aí vem um companheiro dele lá de fora da área, chuta e faz o gol. Vale o gol ou não? Não, perdeu o jantar. Não, deixa eu responder. Perdeu o jantar. Não, deixa eu responder. Você falou que não vale, já perdeu o jantar. Mas eu ia falar que não vale... Vale sim. O pênalti pode ser passável para frente. Então, você me deve o jantar, eu te devo. A gente ficou 0 a 0. Então deixa eu responder a minha. Mais. Almeida Rego, em 1930, apitou 4 jogos como juiz, 1 como auxiliar. Teve um Argentina e França, que a Argentina ganhava de 1 a 0 e ele encerrou o jogo antes dos 90. Os jogadores da Argentina foram para o vestiário e, ante ao protesto dos franceses e dos dirigentes da FIFA, o juiz, Dr. Almeida Rego, mandou os argentinos voltarem do vestiário e encerrou a partida, que não teve alteração no seu resultado. Parabéns, João, você estudou, fez pesquisa, mas infelizmente você não soube responder. Pênalti pode passar para frente. Romário pode tocar a bola, viu um companheiro dele chutar e faz o gol, que vale o gol. Tá certo, Arnaldo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Vida Vivida. Foi um prazer. Se você quiser mandar alguma sugestão aqui para a TV, a regra é clara. Envie um e-mail para tvuniversidade@universidade_com.br. Gostaria de agradecer as pessoas que participaram fazendo perguntas. Arnaldo César Coelho, figuraça muito carismático. Obrigado. Muito obrigado para vocês também. Até o próximo Vida Vivida. Tchau, tchau.